Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista e hoje recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Roque Ferreira do PSOL. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Câmara. Vereador, para começar o nosso bate-papo de hoje, lembrar que no último dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra, né? Como é que o senhor avalia as comemorações desse dia tão importante para a nação brasileira? Bom, na verdade, o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, ele é um dia que é para toda a nação refletir sobre o nosso próprio caráter, né? Sobre o nosso conceito de nação. E aí não tem jeito, Godinho, nós temos que discutir essa questão do racismo e do preconceito, porque 52% da população é composta de pardos e pretos. Aí nós damos essa conotação de negros, né? Infelizmente, todos os dados apontam para que o processo de exclusão ele continua se aprofundando hoje em outras vertentes, né? E a população negra é o maior conjunto da classe trabalhadora, é o que menos ganha. Enfim, todas aquelas situações que a gente sempre discutiu, elas continuam e permanecem. Ocorreram alguns pequenos avanços, né? Mas os maiores problemas que nós enfrentamos são em relação aos serviços públicos e à violência, né? A melhor maneira de você distribuir renda e trabalhar pela igualdade é tendo serviços públicos de qualidade para todos. Com essa PEC 241, que agora é a PEC 55, e a restrição de investimentos por 20 anos, obviamente vai haver uma precarização muito profunda dos serviços públicos, né? E isso, mais uma vez, vai trazer severas dificuldades para a população negra, para a população pobre em geral, mas para a população negra, né? Que, na minha opinião, vai ter aumentado esse processo de extermínio, né? Que vem sendo praticado hoje, principalmente com a juventude pobre e com a juventude negra, né? Então é um momento muito importante para a gente refletir e chamar a população negra, a população trabalhadora, a combater esse projeto da PEC 55, né? Porque é evidente que nós voltaremos ao início do século XX, caso essa PEC seja aprovada pelo Senado Federal. E aqui em Bauru, mais precisamente sobre as comemorações, né? Como é que o senhor avalia as comemorações? Como foi feito? Nós tivemos várias atividades aqui durante a Semana da Consciência Negra, né? O Conselho Municipal atuou, agiu, contribuiu bastante, né? Nós tivemos atividades em escolas, palestras, debates, né? Tivemos atividades na OAB, teve a marcha do Orgulho Crespo, né? Feiras de empreendedorismo, né? Uma série de atividades. Domingo próximo ocorrerá lá no Vitória Régia, né? O Dia Nacional do Samba, né? E também no dia 15 de dezembro nós estaremos entregando aqui em sessão solene, né, o Prêmio Zumbi dos Palmares, né, num ato oficial da Câmara Municipal de Bauru. Bauru ainda é uma cidade que tem uma tradição forte nas comemorações, né? Não é todo município que realmente vive esse momento do dia 20, mas Bauru ainda mantém uma tradição, né? Várias atividades, né? Mas essas atividades vêm crescendo na cidade de Bauru, né? Isso muito por conta do combate que vários setores, né, várias organizações que trabalham com essa temática do negro têm adotado, seja sob o ponto de vista político, seja sob o ponto de vista estético, seja sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista cultural. Eu acho que isso é legal, porque na maioria dessas atividades nós também temos percebido uma participação bastante grande, né, de pessoas que têm a tonalidade da pele branca, né? Isso demonstra que é possível você construir relações para além de questões de natureza de gênero, natureza de etnia, enfim. É possível você trabalhar e conviver em conjunto vencendo, né, essa desumanidade que é a questão racial, né, do racismo. Certo. Agora mudando um pouco de assunto, vereador, na última sessão aqui da Câmara de Bauru foi colocado em discussão um projeto para gratuidade de pessoas acima de 60 anos no transporte público aqui do município. Projeto que o senhor já trabalha desde 2015, se eu não estou enganado. Se tiver, o senhor pode me corrigir. O projeto voltou para votação, discussão, mas foi sobrestado por 3 sessões ordinárias e uma sessão extraordinária, o que não era o que o senhor esperava, né? Não, por uma razão muito simples. Esse projeto está tramitando há mais de um ano.
mais de um ano, seria plenamente possível todos os vereadores tomar conhecimento, solicitar todas as informações, como foi feito. Inclusive foi apresentada emenda ao projeto, uma emenda que eu vou combater na hora da votação, né? Infelizmente, o transporte público, ele não é tratado como um direito, como é a saúde e a educação. Portanto, quando o transporte se transforma numa grande mercadoria, ele se transforma também num fator de exclusão. A tarifa aqui em Bauru é muito caro, o Estatuto do Idoso prevê essa possibilidade dos 60 anos, desde que o município o faça. Nós temos projetos de lei que foram aprovados nesse sentido, por iniciativa da Câmara dos Vereadores de São Paulo e de tantas outras cidades, né? Ao fim e ao cabo, a dificuldade para aprovar um projeto dessa natureza é a grande pressão, né, que outros setores realizam sobre vereadores, né, sobre a Câmara Municipal, né? Porque você vai mexer diretamente com a margem de lucro das empresas. Não vai haver ruptura de contrato, mas você vai mexer com a margem de lucro. Por exemplo, um ônibus que transporta 50 pessoas, ele vai ter um custo. Se você colocar 2 a mais, o custo continua sendo o mesmo, só que esses 2 deixam de pagar a tarifa. Ou seja, 2 a menos interfere na lucratividade da empresa. E nós achamos que isso não é um empecilho, né? As empresas já têm um lucro bastante alto, inclusive com remuneração de capital, né? Eu lamentei o sobrestamento, porque o sobrestamento, como vem sendo feito nesse projeto, tem se constituído numa manobra para evitar a votação. Então seria importante que os vereadores votassem, né? Quem é a favor, vota a favor, quem é contra, vota contra, né? E depois prestem conta à população, aos seus eleitores, né? O que não se pode fazer é ficar postergando o debate sobre um projeto e a votação sem que haja nenhum fato novo, né, nesse sentido. 3 sessões ordinárias e uma extraordinária, ainda há tempo dele ser votado esse ano? Ele será votado na última sessão, né? Se não Poderá ser votado. Poderá ser votado ou não, né? Poderá ser votado ou não. Mas eu espero que ele seja votado, inclusive pela base do novo prefeito que está aqui na Câmara, né? O novo prefeito que está aqui na Câmara, que é o Gazeta, porque esse tema, né, foi tema recorrente na campanha do próximo prefeito Gazeta, dizendo que seria um dos primeiros decretos, né, que ele faria, né? O projeto está aqui já circulando, tramitando há quase 1 ano e meio. Eu acho que a Câmara tem que se posicionar, acho que a Câmara deveria votar. O certo, Godinho, eu já tive a oportunidade de discutir aqui, seria a implantação da tarifa zero. É plenamente possível você ter o financiamento do transporte como um direito, né? A cidade fazendo uma reforma tributária, porque todos são beneficiários do transporte público. Portanto, todos, direto ou indiretamente, deveriam contribuir com isso, mas não fazem. Quem contribui única e exclusivamente é o usuário. E hoje o perfil do usuário do sistema de transporte urbano é aquele que ganha no máximo 2 salários mínimos. Portanto, você eleva o preço da tarifa ao último para ver se esse que ganha 2 salários mínimos tem a possibilidade de pagar. E num país como o nosso, você trazer esse benefício, ele não é uma benesse, né? Nós temos em vários bairros da região de Bauru idosos que não conseguem, por exemplo, vir à cidade, medir uma pressão, vir à cidade, né, ou procurar um posto de saúde, né, ou seja, vir para outro lugar da cidade para ter acesso a um serviço, porque não dispõe de recurso. Então esse idoso ele fica confinado, na maioria das vezes, né, na casa em que mora, no bairro em que mora. Isso, de certa forma, contribui também para que essa pessoa venha a ter outros tipos de problema de saúde, né, porque ela não consegue fazer uma interação com a cidade. É uma maneira também de se buscar um posto de trabalho, enfim. Se a cidade tivesse a disposição de discutir de maneira honesta a tarifa zero, nós temos toda a disposição de contribuir, porque é plenamente possível fazer isso. Nós já fizemos a tarifa zero em 1990 no governo da prefeita Luísa Erundina, na cidade de São Paulo, né? Ela só não prosperou porque houve uma campanha muito grande, né, comandada pelos grandes empresários de ônibus, né, pelos grandes proprietários também de São Paulo, em acordo com a Câmara Municipal, para não aprovar o projeto da tarifa zero. Mas eu acho que hoje é possível a gente discutir isso, né? Quem debateu com o senhor nesse projeto foi o vereador Segala, né? Dizendo que seria complicado mudar
a tarifa num contrato em vigência. E a pergunta que ele fez é quem vai pagar. Então, assim, só para a gente entender e para quem está em casa compreender, hoje a passagem custa X. Como o senhor mesmo explicou, se a gratuidade for ampliada para maiores de 60 anos, ela teria que ser modificada. Na sua visão, esse ônus deve ser arcado pelo município, aí entra na questão que a Câmara não pode colocar gastos para o Executivo, né? Ou então as empresas iriam absorver esse custo? Na verdade, o vereador Segalo usou de um instrumento interessante para se contrapor ao conteúdo do projeto. A tarifa aqui em Bauru, ela é uma tarifa que é, na minha opinião, superfaturada, e isso foi constatado por um trabalho feito pela Comissão de Fiscalização. Segundo, a concessão da gratuidade não altera o contrato. Não altera o contrato que foi estabelecido com as empresas, né? E nem onera o sistema. A Indurb, ela não consegue dizer quantas gratuidades tem no sistema. Se não onera o sistema, você não precisa impor ao Executivo que o Executivo cubra esse custo. Esse custo pode ser coberto, né, com outras receitas extras. Por exemplo, receita de propaganda, né, que não está entrando nos cofres do município, entra diretamente nos cofres da empresa. É necessária uma fiscalização rigorosa, né, sobre os custos das empresas, o que não existe. E nós temos toda a convicção que é plenamente possível fazer a concessão para o idoso, né, do transporte, sem que se altere o preço da tarifa. Isso é plenamente possível fazer, inclusive atualizando a tabela de custo que superfatura as tarifas. Perfeito. Agora, ampliando um pouquinho o assunto, só o senhor falou da gratuidade total, né? Tarifa zero para a cidade inteira. É possível mensurar, o senhor eu considero o senhor um especialista em transporte, porque o senhor estuda muito esse assunto, né? Tem entendimento sobre isso. Quanto custa o transporte municipal em Bauru hoje? Se a gente fosse falar em gratuidade zero, qual seria o custo do Executivo por mês para que todas as pessoas pudessem usar o ônibus de graça? Você geraria em torno de 7 milhões. Por mês? Por mês. Geraria em torno de 7 milhões por mês. Como isso poderia ser feito? Né? Dinheiro você não roda. Mas como você poderia ser feito? Através de uma reforma tributária. Né? Você poderia fazer isso através de uma reforma tributária. Hoje nós já temos o Fundo de Mobilidade Urbana. A reforma tributária, num primeiro momento, você poderia fazer no IPTU, aplicando-se aquele conceito de quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, e aquele que não pode não paga. O problema é que o IPTU, ele é extremamente desigual na cidade de Bauru, né? E existe um problema, Godinho. As pessoas que têm muito e que especulam muito não gostam de pagar impostos. Por exemplo, os empresários que têm em Bauru, eu não digo todos, mas se tivesse uma abertura, eles iriam compreender que aquele trabalhador ou trabalhadora que se vê obrigado a levantar 5h30 da manhã, tomar um ônibus 6 horas, esperar em ponto de ônibus lotado, ônibus que chacoalha, que não tem o mínimo de conforto. Esse trabalhador, essa trabalhadora chega no local para trabalhar às 7 horas. Ele vai chegar irritado, cansado. A sua produtividade vai ser uma produtividade menor. Se o município consegue efetivamente instituir a tarifa zero, o município pode ganhar em qualidade, todo o município, em outros setores. Você começa a trazer para dentro do sistema mais pessoas. Né? Trazendo mais pessoas para dentro do sistema, você vai criar o quê? Você vai tirar veículos da rua, vai diminuir o número de acidentes, né? Vai diminuir o número de poluição. Quer dizer, são intervenções que nós precisamos fazer, né? Que criam uma qualidade de vida melhor. Né? E o município como regulador do sistema. Então, é plenamente possível fazer isso. Explicar de maneira... Porque a população, inclusive a maioria da população, quando a gente conversa, eles falam assim, mas Roque, como é que nós vamos andar no ônibus sem pagar? Porque enfiaram na nossa cabeça que nós temos que pagar tudo, você entendeu? Quando, na verdade, nós só usamos o ônibus, na grande maioria das vezes, né, o transporte urbano, para você ir prestar serviço. Se você não tiver que levantar de manhã cedo para ir trabalhar, você não toma ônibus. Então, como é que é a contrapartida de todas essas relações? Né? É isso que a gente precisa discutir de maneira muito tranquila. O debate é amplo, daria para a gente ficar aqui horas falando sobre esse assunto, né, vereador? Mas eu gostaria de finalizar a entrevista, já estamos no mês de novembro, falta muito pouco
3 sessões aí, praticamente 4, para acabar a atividade legislativa de 2016, e o senhor não foi reeleito, né? Como é que vai ser a vida política do vereador Roque Ferreira? O que o senhor pretende fazer em 2017, a partir de 2017? Bom, eu fiquei muito feliz com a minha votação. Eu fui o 6º mais votado da cidade, com 3.332 votos. Obviamente, o PSOL, um partido novo aqui na cidade de Bauru, não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. Eu faço política, Godinho, desde muito cedo, né? Eu vou voltar para o meu trabalho, eu estou de licença na empresa Rumo, a LL, onde minha função é de analista de gestão empresarial sênior, né? Eu volto, estou licenciado sem remuneração, volto para o meu trabalho e volto para a minha atividade sindical, né? E volto a fazer o que eu sempre fiz, né? Ajudando os movimentos sociais, contribuindo com o movimento sindical, né? Participando ativamente da vida política da cidade, enfim. Eu acho que temos coisas a fazer, né? Eu exercer o mandato durante 8 anos foi algo que me honrou muito, foi um aprendizado muito grande, né? Eu consegui, na prática, compreender como é que uma pequena lei, um pequeno detalhe pode interferir na vida das pessoas para melhor e para pior. E também se consolidou, né, uma visão que eu tinha sobre o parlamento. A maioria dos problemas que aflige a maioria esmagadora da população não passa por dentro do parlamento, ela passa por fora, né? E o exemplo disso são vários projetos que nós apresentamos nessa casa e que não prosperaram por conta, né, dos interesses que estão relacionados com cada um dos mandatos que tem aqui na Câmara Municipal. Eu saio daqui feliz, né, da Câmara feliz, construí muitos amigos, né, aprendi muito, recebo muito carinho das pessoas com quais a gente convive, né? Assim, sempre fui muito bem tratado pelos servidores da casa, né? Então acho que a gente plantou algumas coisas, né? Então acho que a gente plantou algo que a gente leva para a vida inteira, né? A gente plantou relações, plantou amizades, né? Então eu vou continuar humildemente fazendo o meu trabalho, né? Fazendo aquilo que eu acredito. Uma última pergunta, é lógico que mudança de governo, né, vereador? O seu partido não coligou com ninguém, mas se for aberto um espaço no governo que foi vencedor das eleições, Gazeta, o senhor pretende trabalhar no Executivo? Não, aí seria a incoerência elevada à potência N, né? Esse governo é resultado de uma coligação muito ampla, de uma coligação que levou o pragmatismo ao limite. Eu torço para que a cidade vá bem, torço para que a administração do Gazeta seja uma administração que contribua, né, para que a cidade ou mantenha ou eleve a sua qualidade de vida, mas sou extremamente cético em relação às composições. 10 partidos de aluguel dentro de um processo de uma aliança é muito complicado. Isso reproduz todo o balcão de negócio que tem vitimizado a política séria no nosso país, né? Não foi uma aliança programática, não foi uma aliança conceitual, foi uma aliança para saber como que seria fatiada a cidade, né? E quem teria o controle dessa cidade. Esse é o mal que nós vamos pagando, né? Porque não tem jantar de graça, né? Quem apoiou vai cobrar. Precisa saber se essa cobrança é de interesse público ou não, né? Então, nós vamos continuar acompanhando, fiscalizando. Existem os fóruns sociais para isso, né? Então a gente vai dar contribuição positiva, sempre com o rumo, né? Porque na política a gente tem que ter lado, não tem jeito de você estar ser uma circunferência, ser um compasso, né? Ficar girando em todo lugar, né? Não, você tem que ter lado, agrada um, desagrada outros, né? Agora, nós vamos ver momentos muito difíceis, né? Principalmente pela expectativa que se criou, né? Na campanha ocorreram muitas promessas, né? E essas promessas muito desvinculadas da realidade social objetiva do país, né? Do Estado. Nós estamos numa crise profunda, que não existe perspectiva de saída. Ao contrário, nós estamos vendo restrição de gasto, de custos, né? E se prometeu muito. O problema é dizer para a população de onde virá o dinheiro. E você não administra uma cidade, e nós temos que dizer a verdade, só com emendas parlamentares. Ao contrário, as emendas parlamentares são valores muito pequenos e, inclusive, as emendas parlamentares são o caminho da corrupção. Não existe nenhuma emenda parlamentar de grande valor que, quando saia do governo, não saia com a BDI, o BDI, né? O valor que tem que pagar, né, para quem conseguiu a emenda, e já não saia também com a direção da licitação da empreiteira que vai realizar a obra. E temos mais. Com as emendas impositivas agora, o Congresso Nacional, que é um congresso que, na minha opinião,
tanto deputado e senador deveria ser varrido, ficando muito pouco dos que estão lá, institui e oficializa a pressão sobre o governo federal. Né? Enfim, então nós temos que pensar a cidade de outra forma. Eu torço para que dê certo. Né? Naquilo que a gente puder contribuir, independente de participar de governo ou não, a gente contribui. Né? Mas participar organicamente do governo não dá. Né? Tá certo, vereador. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Não sei se vai ter tempo de falar mais aqui, pelo menos na TV, na rádio. É mais comum a gente bater um papo com o vereador, mas eu quero agradecer a sua participação aqui, se for a última. Né? Agradecer também desses anos que a gente conviveu junto aqui, como o senhor falou, que o senhor sempre foi respeitado pelos servidores da casa. Eu acho que é recíproco que a gente percebe aqui, que o senhor mantém um respeito muito grande por todos aqui. Então, quero agradecer essa sua participação aqui no Legislativo Bauruense e que o senhor tenha boa sorte aí nas suas próximas atividades. Eu que agradeço, aprendi a te conhecer, como os outros aqui na casa também. Desejo sucesso para vocês e que vocês possam fazer todo o esforço possível para manter essa TV como uma TV pública, como uma TV independente, né? Porque aí sim garante o direito de expressão, garante aquilo que eu não gosto muito de discutir, né? Que é a liberdade da verdadeira imprensa, né? Porque infelizmente nós temos muito poucos veículos de comunicação com autonomia, né? Então eu fico feliz de ter contribuído aqui com a TV, com a rádio, né? E acho que vou deixar grandes amigos aqui, né? Então eu fico muito feliz e para mim é gratificante estar sempre aqui na TV Câmara. Eu falei que é a última entrevista como vereador, mas o ano que vem o senhor volta aqui com outra atividade, falando de diversos assuntos que o senhor costuma atuar. Eu vou tentar voltar a escrever, né? Então, quem sabe a gente consiga produzir alguma coisa para conversar com a população. Tá certo. Vereador Roque Ferreira, do PSOL, muito obrigado pela sua presença, sua entrevista, e obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima.